Olha, e segue o esforço na região norte do estado do Piauí, no município de Domingos Mourão, região ali de Pedro II, para conter um fogo na mata que aparenta descontrolado. Você percebe aí a presença em imagens de homens do Corpo de Bombeiros, há uma equipe deslocada já do município e pessoas também que estão ajudando, olha só, cansadas fisicamente, estressadas, estafadas pelo combate incessante ao fogo lá na cidade. Olha que imagem forte. O fogo segue, né, e as pessoas envolvidas no combate, inclusive militares do Corpo de Bombeiros, empenhados com todo o esforço na tentativa de debelar e evitar que esse fogo chegue até propriedades, próximo de pessoas, enfim, que possa trazer consequências mais graves. Olha a imagem do militar aí deitado no chão, descansando depois desse trabalho exaustivo que acontece lá no município de Domingos Mourão. Nós vamos atualizar esse quadro a partir de agora, conversando com o Tenente Coronel Veloso, do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, que ontem já nos dizia que esse esforço começou bem antes, há quase 20 dias. O Corpo de Bombeiros esteve no local, saiu, retornou agora, sem data, para finalizar esse trabalho. E, comandante, qual é a avaliação, coronel, qual é a avaliação nesse momento do quadro lá? A gente percebe um grande esforço por parte da equipe que está lá atuando. Já pode-se dizer que há uma tendência de controle desse fogo? Qual é o quadro no momento? Boa tarde. Boa tarde. Ainda não. A verdade é que o local é de difícil acesso, inclusive a região é montanhosa, fica próximo do litoral, e aí nós temos uma ventilação que favorece a propagação do fogo. Essa questão, a região montanhosa também, muito acidentada, nós estamos tendo um apoio muito eficiente da prefeitura, do município, com inclusive a seção de tratores que saem abrindo clareiras, sai abrindo justamente para fazer o aceiro, e aí está permitindo essas queimadas. São vários focos na... Pronto, nós estamos em dificuldade no contato, em captar o áudio do Coronel Veloso, mas você está vendo, olha a altura dessas chamas. Olha que coisa impressionante o que está acontecendo lá na região de Domingos Mourão, né? Todo o esforço feito pela população e a união de esforços com o próprio município, a utilização de máquinas pesadas. Você viu aí o maquinário, né? Trator sendo utilizado e pessoas com bombas tentando conter, né? Também é válido destacar que nesse tipo de situação, quando a água não chega, é preciso fazer um outro fogo para combater esse que está em avanço. Então, uma situação muito complexa lá e olha o prejuízo ambiental. Olha a quantidade de mata que está sendo queimada. Estamos falando de mata nativa, né? Um grande prejuízo ambiental e o medo das pessoas de um prejuízo também econômico, financeiro, com a queima de propriedades, com a queima de plantação. Então, são inúmeras percas e a gente falando, vamos tentar restabelecer a conexão com o Coronel Veloso para trazer aí, já podemos falar com ele ainda, não? Tá, ele já está aqui conosco novamente, restabelecida a conexão. Coronel Veloso, o senhor nos falava da dificuldade de acesso ao local, mas do esforço lá que permanece. Exato, nós estamos com a equipe, inicialmente foram mandados 4 homens que passaram o dia todo trabalhando, juntamente com a equipe de 20 pessoas, entre voluntários e funcionários da prefeitura, do município, para fazer essa frente. E hoje foram mandados mais 3 bombeiros para fazer esse reforço. Como a gente disse, é um local de difícil acesso, é extremamente acidentado o relevo de lá e a vegetação é nativa, ou seja, o bombeiro tem que adentrar, tem que fazer uma incursão a pé, uma caminhada, e esse apoio, inclusive, local, ou seja, enfim, é uma operação complexa, ela não pode ser feita assim, de maneira, vamos dizer assim, ela requer uma série de cuidados, inclusive o atendimento à noite é um fator que não é permitido, existe uma regulamentação em relação a isso aí, porque à noite, que é justamente o horário que permite aquelas imagens cinematográficas, né, que na realidade, como a região é bem
montanhosa, dá para se ver as imagens ao longo assim, da queimada, e o Corpo de Bombeiros vai fazendo justamente o trabalho, é o combate indireto, que a gente chama, ele vai fazendo isolamentos, a gente vai fazendo o fogo contra fogo. Então, a população da região é quem conhece essa região, ou seja, a gente precisa sempre ter esse apoio local. Já há necessidade, na avaliação do comando do Corpo de Bombeiros, de envio de mais reforço lá para a região, coronel? Sim, foi mandado hoje um reforço para a equipe. Essa equipe ela não tem dia para retornar, ou seja, ela vai ficar lá até que seja feito o combate por completo, ou seja, que seja extinto. É um combate que ele é um trabalho praticamente de formiguinha, vamos usar essa expressão. Por quê? Porque nós temos o que é feito o combate durante o dia, ele não tem uma manutenção, uma garantia de manutenção daquele fogo que foi extinto, já que a gente está queimando troncos, e esses troncos, essa madeira, ela, sob efeito do vento, ele tende a haver uma reignição do fogo, e essa reativação do fogo, ele proporciona essa propagação, ou seja, muitas vezes o lugar que já foi feito o combate, ele retorna por conta dessas características. Nós estamos lá, enquanto região montanhosa, lá é uma das maiores altitudes aqui do nosso estado, ele tem uma baixa umidade relativa do ar e a temperatura elevada, e isso nós temos esse incremento da ventilação que vem própria da região norte, ou seja, isso tudo são fatores que incrementam, que alimentam esse fogo. Coronel, essas condições climáticas também que o senhor coloca, são condições adversas, especialmente nesse período do ano, também são verificadas na região sul do Piauí. Nós tivemos informações de um fogo que teria atingido ontem, inclusive a estrutura do Instituto Federal lá no município de Oeiras. Nós temos inclusive imagens, chegou bem perto da parte ali do estacionamento. Saber se o Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência e lá naquela região em específico está aceso algum sinal de alerta no intuito de necessidade também da presença do Corpo de Bombeiros para extinguir algum tipo de fogo? Nós não tivemos chamada para essa ocorrência lá de Oeiras, tá certo? Não foi feito atendimento pelo Corpo de Bombeiros. Essa demanda em queimadas nos municípios do interior, onde não tem unidade do Corpo de Bombeiros, geralmente é feita pela própria administração local. Precisamos ter esse acionamento da administração local, a Defesa Civil Municipal e juntamente com a Prefeitura, porque nós temos uma série de parâmetros. Inicialmente, até para se identificar se essa queimada de fato é uma queimada fora de controle ou é uma queimada controlada. Então, muitas vezes as pessoas estão passando e ligam, isso é comum acontecer tanto na cidade de Teresina como no interior, e veio uma grande fumaça e se assusta com aquela imagem e tende a acionar o Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros, nós atendemos a todo o estado do Piauí. Esse atendimento é mediante essa demanda local, no que diz respeito a dizer quais são as informações que nós temos em relação ao incêndio em si, aos riscos que eles proporcionam e a logística que vai ser fornecida, que o Corpo de Bombeiros vai ser dispor no atendimento. Veja que nós vamos utilizar um veículo de combate a incêndio, ele tem água, então eu preciso ter, obviamente, um abastecimento desse veículo de água. Eu preciso ter e é um abastecimento rápido, não pode ser um abastecimento lento, ele tem que ser uma grande vazão para fazer esse atendimento. Nós temos a logística, o combustível, nós temos que saber onde de fato está o risco, porque o fogo, como a gente disse, ele é uma frente que ele vai atingindo vários, vamos dizer assim, vários empreendimentos ao mesmo tempo, mas eu tenho comunidades e eu tenho locais que são, vamos dizer assim, de menor risco no que diz respeito a patrimônio. A vegetação, a natureza, certamente que ela está sendo penalizada. Mas nós temos situações que são mais críticas e todo esse conhecimento local é justamente do gestor local. Inclusive, por que não dizer, a acessibilidade. Veja que nós estamos num ambiente desconhecido, o bombeiro vai partir, ele não conhece esse ambiente, numa situação adversa que é a fumaça densa que nós temos no local, enfim, o risco é muito alto e a gente precisa desse apoio local, inclusive nesse sentido. São uma série de fatores que nós temos que avaliar.
Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Por aí você tira o nível de complexidade do trabalho de um bombeiro militar num combate à chama como esse. É um trabalho realmente digno de louvor e que necessita do apoio. Muito obrigado. A gente continua acompanhando com o Corpo de Bombeiros o andamento dessas ocorrências, prejuízos também, risco que a população dessas cidades termina ficando submetida em relação a isso. Por sorte, lá em Domingos Mourão não há ainda notícia de pessoas feridas ou coisas do tipo, mas pode acontecer e nós estamos atentos, você não perde nada aqui.